A igreja está em festa. Hoje pela manhã, quem esteve aqui viu que havia um grande movimento. Nós iniciamos mais uma etapa, mais um tempo de escola bíblica. Foi bonito o movimento hoje de manhã. As classes todas estavam superlotadas, povo alegre, o povo estava disposto hoje pela manhã. Se você ainda não participa da escola dominical, quero te fazer um convite, venha participar. Levanta no domingo cedo, vem estar conosco, acaba 11 horas, dá tempo de ir embora, fazer a comidinha. A Dorcas veio hoje cedo, deixou assando aquela costelinha de porco. Quando eu cheguei na hora do almoço, Jesus amado, quem aguenta isso? Então dá tempo de você deixar assando, quando chegar em casa está prontinho, né? Então convido a você, se você quer ser membro dessa igreja, domingo que vem ainda nós poderemos receber pessoas. Eu pensei em fazer uma retrospectiva do que falamos hoje e iniciar. Depois de domingo que vem ainda não tem mais como iniciar. Então, se você não pôde vir hoje, venha domingo que vem, só que nós estaremos iniciando às 9 horas. Nós faremos a classe de novos membros mais curta esse ano, porque o pastor Ricardo e o conselho ontem decidiram que as pessoas serão recebidas no dia do aniversário da igreja. Então, para dar tempo, nós reduzimos o número de aulas de 8 para 6. Então, domingo que vem, se você quiser iniciar a classe para se tornar membro, às 9 horas. Outras classes, normal horário, tá bom, queridos? Só para não confundir. Muito bem. Você sabe sobre qual assunto nós estamos conversando, não? Quem poderia me ajudar nesse mês de março? Qual assunto que nós estamos tratando nas nossas pregações? Oh, Jesus, me ajude, Senhor. Os 5 sentidos. Muito bem, tem muita gente ligada. Muito bem. Dentre os 5 sentidos, o mais complexo, pelo que eu estudei, é o olfato. E eu vou, durante a explanação, eu vou explicar para você como é que é essa complexidade do olfato. É o sentido que é responsável pelo cheiro que nós temos das coisas. Eu quero iniciar te contando uma experiência. Você tem aquele amigo ou amiga que antecipa as coisas para você? Tem ou não? Final do filme, que vai acontecer no seriado, tem ou não tem? Como é que o pessoal chama a pessoa? Tem um nome hoje em dia, né? Antigamente era estraga prazer, agora como é que é? Como é que é? Spoiler. Que nome esquisito, mas é isso aí. Muito bem. Eu jogando futebol, levei uma bolada no nariz e tive um problema do septo, um desvio do septo. E aí fui consultar e o médico entendeu que eu devia corrigir esse desvio do septo. Eu estava com dificuldade de respirar. E aí marquei uma cirurgia de desvio do septo e um amigo desse tipo, spoiler, estraga prazer, entendeu? Falou, rapaz, eu já fiz essa cirurgia, você não sente nada. Falei, glória a Deus. Daí ele falou assim, não falei glória a Deus, porque eu não era crente. Foi antes da minha conversão, isso, há 30 e poucos anos. Aí ele disse assim, rapaz, mas na hora de tirar o curativo, você vai ver o que é bom. Eles enfiam os negócios no teu nariz assim, e a hora que vai tirar, parece que sai rasgando. Eu falei, Jesus amado. Aí eu já não tinha mais medo da cirurgia, eu tinha medo da hora de tirar aquele negócio. E assim foi feita. A cirurgia eu não percebi nada, fiz a cirurgia, fui para casa. Eu não lembro quanto tempo, acho que uma semana depois eu fui para o médico. Eu já fui tremendo de medo. Cheguei no médico, o médico grandão assim, já começou a brincar comigo. Certo, eu estava meio branco, o lábio meio roxo, alguma coisa assim, né? Aí ele disse para mim assim, olha, está tudo certo, eu só vou tirar o curativo. Falei, Jesus, e agora? Aí ele pegou uma pinça, eles enfiavam, agora não tem mais, agora é silicone, né? Mas enfiavam, quem fez cirurgia sabe do que eu estou falando. Ninguém vai fazer cirurgia de septo aqui não, né? Tá bom. Não, agora é com silicone, não dói. Mas eles enfiavam assim, gás dentro do nariz. E era uma tira. Ele pegou aquela pinça e começou a puxar. Parecia uma serra.
Eu falei, meu Deus do céu. Ele foi puxando aquilo, uma dor horrível. Eu falei, que bom. Terminou. Ele falou, não, agora tem um outro. Aí ele puxou outro. Gente, foi um sofrimento danado. Mas o que eu queria contar para você, por que eu estou dizendo isso para você, mexer com você no começo da pregação? É que eu nunca tinha dado importância para o nariz, para o olfato. E durante aquele tempo que eu fiz a cirurgia, eu não sentia cheiro das coisas, eu não conseguia comer as coisas direito, porque o cheiro tem a ver com o gosto de comer as coisas. Então a gente percebe, muitas vezes, que nós não damos muita importância para o olfato, porque a gente acha que talvez não tenha muita utilidade, mas eu posso dizer para você que é muito útil, tá bom? E espero que você não tenha que fazer a correção de septo, tá bom? Muito bem. Eu creio que nós experimentamos. Você falou que ia funcionar, hein, Maurício? Muda para mim isso. Esses são os 5 sentidos, pode mudar outro, tá? É isso. Você, quando ficou resfriado, ou fica resfriado, você deve entender isso. Você perde a noção do cheiro das coisas, não é assim? Parece que não tem mais gosto da comida, a comida fica meio sem gosto. Por isso que a gente diz que o olfato é muito importante para todos os sentidos. Não é só o sentido do olfato, mas também do paladar e assim por diante. Como é bom poder sentir o cheiro maravilhoso da comidinha da mamãe, não é não? É muito bom. Oh, glória a Deus. Também você sentiu o perfume da chuva caindo. Não sei se você já tomou chuva alguma vez. É gostoso demais, né? Agora a gente fica velho, tem medo de dar algum problema, então não toma mais. Eu hoje me deu a vontade de tomar chuva, você não imagina. Depois complica, né? Pode passar outro para mim, Maurício. O perfume de uma rosa, o perfume de uma pessoa querida. E aí, gente, aqui nessa igreja tem uma pessoa muito especial. Me perdoe todas as outras pessoas que eu abraço e beijo, mas tem uma pessoa que é especial. Toda vez que eu me aproximo dele, eu sinto o cheiro dele. A barba dele tem um bom cheiro. Você acredita nisso? Eu não sei se ele passa um talquinho, eu não sei se ele passa perfume, mas toda vez que eu me aproximo dele e beijo ele, eu fico inebriado. Fica tranquilo que não é o que parece. Essa pessoa é o seu Moisés. Já beijaram o seu Moisés? Dona Amélia, desculpa aí, tá? Se muita mulher beijar ele... Mas ele tem um cheiro, a barba dele tem um cheiro diferente. É gostoso de beijar o seu Moisés e abraçar ele. E eu penso que é assim, não é isso? A gente, quando as pessoas chegam perto da gente, se a gente está bem cheiroso, é bom de abraçar, né? Quando a gente não está bem cheiroso, fica difícil, né? Mas os bebês, eles sabem que em uma semana, os bebês conseguem reconhecer o cheiro da mãe. Eles sabem, a partir de uma semana, que é a mãe deles, independente de quem esteja com eles, tá bom? Nós somos capazes de instantaneamente ligar o cheiro a uma pessoa ou algum acontecimento, alguma situação. De repente, você pode ter passado por uma situação difícil e algum cheiro, de repente, vazou gasolina, ou um cheiro de algo que explodiu, ou pólvora, sei lá. O teu sentido, o teu olfato, ele vai te lembrar daquele evento, daquela dificuldade que você passou. Então, nós temos a capacidade de ligar isso. Sentir qualquer cheiro, seja ele agradável ou não, é muito bom. Quem nunca sentiu, quem nunca curtiu, quem nunca aproveitou o cheiro de uma flor, por exemplo. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de curtir o jardim. Meu jardim não é aquela coisa, tá? Mas eu gosto de mexer no jardim. Esse dia eu não conseguia levantar, porque deu tiririca lá no meu jardim, e tem que arrancar na mão a tiririca. Depois de meia hora, tinha que ter guindaste para me levantar do chão. Mas eu gosto do jardim, gosto do cheiro das flores, né, de ver o beija-flor, visitar as flores. É muito legal. Então, eu creio assim que o nosso olfato, queridos, para mim, é um dos sentidos que mais me empolga, porque eu creio que ele é especial para nós, sinceramente, tá bom? Quem nunca sentiu um perfume de uma pessoa querida? Quem não se lembra de um perfume de alguém
que já passou pela sua vida, que não está mais. Eu, por exemplo, sinto o cheiro da Dorcas onde eu vou. Ela tem um cheiro especial. Oh, glória a Deus, é hoje. Glória a Deus. Orem por mim, irmãos, orem por mim. Oh, Senhor Deus da glória. Mas um dia o pastor Silas subindo aqui, e eu lembrei de um episódio que o pastor Messias me contou, o pastor Silas pregando no sermão de prova, se não me engano, ele passou pelo pastor Messias assim e falou assim, arrebentei. Falou o pastor Messias. O pastor Messias me contou, quando eu cheguei aqui na igreja, uma das primeiras coisas que eu contei foi isso, né? Ele vinha vindo de lá, chegou aqui e eu contei. Ele ficou me olhando, todo mundo riu quando eu contei, ele falou assim, está ficando saidinho, né? Só eu ouvi isso, né? Então vocês acham que eu estou muito saidinho? Eu acho que estou, né? Muito bem, eu gostaria de trocar mais algumas informações com vocês, porque eu fiquei empolgado com aquilo que eu li. Coloca o próximo slide para mim. Eu já vou entrar na pregação, queridos, mas esse aqui é o olfato humano, tá? Eu vou descrevê-lo porque eu escrevi. São muitas informações, tá? As narinas são os órgãos responsáveis pela captação de odores. Como é que você capta um odor? Tudo que está à nossa volta tem um odor. E ele libera moléculas que vêm e entram nas suas narinas, e aí todo esse processo que vai acontecer no teu nariz, no meu nariz, ele vai para o cérebro decodifica o que se trata aquele cheiro que eu tenho. Em humanos, nós podemos encontrar na região superior das fossas nasais o epitélio, que é formado por células especializadas, dotadas de prolongamentos muito sensíveis. São os cílios olfatórios. Dentro do nosso nariz tem aqueles pelinhos. É através dos pelinhos que se transportam esse cheiro que ele recebe. Esses cílios são encontrados mergulhados numa camada de muco que reveste as fossas nasais. Ao respirarmos, milhares de moléculas são levantadas até as nossas fossas nasais. Lá elas se difundem no muco, atingindo o prolongamento sensorial. Ao atingir presta atenção, atingir esse prolongamento, impulsos nervosos são gerados e transmitidos até o corpo celular da célula olfativa, onde serão transmitidos a seus axônios, que se comunicam com o bulbo olfativo, fazendo com que o nosso cérebro interprete e nos dê a sensação de cheiro. Eu sei que talvez você não tenha entendido, como eu também não entendi direito, mas você viu o processo do cheiro para ele ser decodificado? Agora, pessoas vêm me dizer que nós viemos de uma explosão, que nós viemos da evolução dos animais, das espécies. Eu estou te falando de um, como é que te fala? De um dos sentidos. Se for descrever todos os sentidos, você vai ver a maravilha, como Deus é perfeito, tá bom? Existem cerca de 10 milhões de células olfativas que são capazes de detectar milhares de tipos de odores. O cheiro está em tudo. O cheiro está no amor, no apetite, nas melhores lembranças. Todo odor provoca em nós algum tipo de sentimento. A perda do olfato, além de estar associada à depressão, pode levar à desnutrição. O nariz é o grande responsável pelo apetite. Preste atenção nisso agora. Qualquer pessoa, sem perceber, cheira melhor quando está mais próxima da hora de comer, o que faz com que ele sinta o aroma da comida de longe. Veja o que acontece. Quando isso acontece, o cérebro manda o estômago produzir sucos gástricos, as glândulas salivares então entram em ação, fica-se literalmente com água na boca. Metade do sabor é o cheiro. A minha mãe, ela fazia um prato chamado Viking Clays. Não me pergunte o que é, que eu não sei, eu só sei que é isso. É uma comida russa, minha avó paterna era russa, ensinou a minha mãe. Era um bolo de massa com carne de porco e com repolho. Só de pensar nisso me dá água na boca. Quando eu cheirava, que minha mãe falava, estou fazendo Viking Clays. Oh, Jesus!
Eu já cheirava antes aquela comida e já sentia fome antes. E já a água fazia parte da minha boca, pensando naquele prato. Então, eu fiquei pensando que impressionante isso. Metade do sabor dos alimentos é cheiro. A capacidade do nosso olfato é significativa. Podemos distinguir milhares de odores diferentes, identificar substâncias que têm cheiro forte, mesmo quando estão diluídas. Agora, veja uma coisa, o cachorro. Nós estamos bem abaixo do cachorro, sabia disso? O olfato do cachorro é apurado. Mas veja uma coisa, nós podemos sentir cheiros diferentes, 1 trilhão de cheiros diferentes. Você já pensou nisso? 1 trilhão de cheiros diferentes, nosso cérebro é capaz de decodificar através desse processo que eu te expliquei. Do cachorro, ele tem cerca de 25 vezes mais receptores olfativos do que os seres humanos. É incrível, eu não sei se vocês viram, com certeza vocês viram, os cachorros achando as pessoas ou buscando as pessoas lá naquela lama, lá em Brumadinho. Cachorros que vão nos aeroportos e detectam drogas em malas, em containers. Cachorros que percebem pelo cheiro quem é a pessoa que cometeu um crime. Então, os cachorros, eles têm uma percepção maior que nós, 25 mais do que nós. Muito bem, eu acho que isso bastou. Se você entendeu, obrigado. Se não entendeu, veja de novo a pregação, ou me peça aqui a pregação que eu te entrego. Eu digitei, tá bom? Eu quero pedir que você abra agora em 2 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os textos, os versículos de 14 até o 17. 2 Coríntios 2, de 14 até o versículo de número 17. Posso ler o texto? Vamos lá. Diz assim, uma doce e inerrante palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Muito bem. Eu vou tentar trabalhar com esse texto e conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu entendi que nós poderíamos conversar sobre esse versículo, sobre a fragrância do conhecimento de Deus. O Evangelho é a fragrância do conhecimento de Deus. E o que significa a palavra fragrância? Fragrância é bom, é aroma, é perfume, é um cheiro bom. Então o Evangelho é o cheiro bom de Deus para nós, a fragrância do conhecimento de Deus para nós. Paulo usa no texto a palavra osme, que significa fragrância, aroma agradável. Ele usa essa metáfora para dizer que Deus manifesta por nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, a fragrância do seu conhecimento. Deus, ele se torna para nós, ele conhecido pelas pessoas através de nós, pelas obras que ele faz em nós e pela graça que ele derrama em nossas vidas. A palavra, no versículo 16, que é a continuidade no versículo 15, está falando em perfume. A palavra perfume é uma comparação, ela é uma metáfora para o Evangelho de Cristo, que deveria ser levado a todas as pessoas. Para que nós levemos alguma coisa a alguém, nós precisamos ter isso para levar. Eu não posso dar a alguém algo que eu não tenho. Para levar alguém a algo, eu preciso ter aquilo.
uma frase que eu coloquei no boletim que diz assim: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. O perfume aqui citado por Paulo não é uma substância, mas sim uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Paulo está falando isso. Um pastor chamado Marcos, ele diz o seguinte: o aroma de Cristo é transmitido pelo contato, pela proximidade que temos com Ele. O crente não pode ficar inodoro. Inodoro quer dizer que sem cheiro, ou seja, sem o cheiro de Cristo, pois nós não possuímos perfume próprio, a não ser que a gente borrife em nós aquele perfume que nós temos, né? Eu quero te contar uma experiência. Levamos, o pastor Ricardo leva também, uma ceia para uma senhora chamada Dolores. Eu acompanho essa senhora, acho que uns 20 anos mais ou menos. E ela, há uns quase 3 anos, perdeu o seu esposo. Eles eram muito ligados, o Aldo, muito querido o Aldo, mas ele foi definhando, até que veio a falecer. E a Dolores ficou muito mal. E a Dolores, eu comecei a acompanhar um pouco mais, porque ela começou a ficar meio depressiva, com dificuldades. Ela tem 76, alguma coisa assim, de anos. E certo dia ela me disse o seguinte: ela falou: pastor, eu estou sentindo um perfume dentro da minha casa. Perfume, Dolores. Estou sentindo um perfume. E esse perfume é Deus, pastor. Eu confesso a você, eu falei: Dolores, acho que... Ela falou: não, eu sinto esse perfume. E aí, tudo bem, nós oramos, servi a ceia. Voltei outro dia, ela falou assim: eu continuo sentindo aquele perfume. Para ela, aquele perfume que ela sente dentro da casa dela é Jesus Cristo cuidando dela. Ela sente o perfume de Cristo dentro da casa dela. Eu vou desconfiar que Jesus não está cuidando de uma viúva? Eu vou achar, no começo até achei. Mas a convicção dela, quando ela afirma que aquele perfume, ela se sente cuidada, ela tem convicção de que Jesus está com ela. Então o Senhor é o bom perfume que eu e você temos e que nós precisamos passar para outras pessoas, levar a outras pessoas. Quando falamos de Cristo, as pessoas espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. Nós somos o próprio perfume. O perfume é uma substância conhecida pelos homens há muito tempo. Desde que alguém sentiu o cheiro de uma flor, sentiu o cheiro de uma resina de uma árvore, o perfume já era valorizado. O perfume também era usado para oferta, como oferta para Deus, através da queima de óleos de certas plantas. O perfume precisa ser espalhado. E nós vemos em João 12:3, quando Maria, irmã de Lázaro, quebrou o vaso de alabastro com perfume de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus, toda a casa ficou cheia daquele perfume. O perfume precisa ser espalhado. Nós precisamos levar esse perfume a outras pessoas. Parecemos mais com frascos, recipientes, onde o perfume é depositado para ser distribuído às pessoas. Agora, nós não somos qualquer perfume, nós somos o bom perfume de Cristo. E o reverendo Hernandes diz o seguinte: o bom perfume é precioso porque é feito das melhores essências. O perfume não grita, ele penetra. O bom perfume atrai as pessoas, ele é envolvente. O bom perfume torna o ambiente mais agradável. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aonde nós chegamos, muda o cheiro. Aonde eu chego, não muda o cheiro. Alguma coisa está errada com você, meu irmão, minha irmã. A segunda lição que nós aprendemos com o texto 15, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom, veja uma dualidade aqui, tá? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Há uma dualidade na reação das pessoas quando sentem essa fragrância do conhecimento de Cristo, quando cheiram esse aroma de vida.
Ou esse cheiro é aroma de vida para aqueles que se convertem, ou é cheiro de morte para aqueles que rejeitam o Evangelho. Para os que aceitam o Evangelho, somos aroma de vida para a vida. Para os que rejeitam, o cheiro de morte para a morte, o texto está dizendo. O cristão, ele nunca pode ser uma pessoa neutra, queridos, porque ele prega o Evangelho que vai exigir um posicionamento de quem ouve. Nunca uma pessoa, quando você prega o Evangelho, quando você é o bom perfume, quando você é a fragrância do conhecimento de Deus, essa pessoa nunca será mais a mesma. Alguma posição ela vai tomar, ou ela vai aceitar, ou ela vai rejeitar. Quando espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus, a mensagem vai exigir uma resposta do ouvinte. Aqueles que ouvem e creem são salvos, e aqueles que ouvem e rejeitam se perdem. O teólogo de nome Frank Carver diz o seguinte: o mesmo ato de salvação que destruiu a morte para os salvos, tornou a morte irrevogável para aqueles que se perdem. O Evangelho tem essa peculiaridade, ele toca as profundezas da natureza humana e atinge essa natureza mais do que qualquer outra coisa. Quando alguém ouve o Evangelho, ele precisa se posicionar, ou aceitar, ou rejeitar. O mesmo Evangelho que salva o arrependido, condena aquele que rejeita. O mesmo aroma que simboliza morte para uns, representa vida para outros. A mesma mensagem que sentencia de morte os rebeldes, promete perdão e vida aos arrependidos e aos contritos. O mesmo sol que endurece o barro, a terra, amolece a cera. Para os que estão afundados no pecado, o Evangelho de Cristo é que cheira mal, queridos. Essa é uma consequência de se viver muito tempo no mau cheiro. Quem vive no pecado sofre do mesmo mal. Está há tanto tempo convivendo com o mau cheiro do pecado que o perfume de Cristo incomoda. Para essas pessoas, aqueles que apresentam o perfume do Evangelho são cheiro de morte para a morte. Parece que o perfume é que é ruim, quando na verdade o mau cheiro é do pecado. Por isso essas pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Cristo e permanecem no caminho da iniquidade. Não tem como permanecermos indiferentes quando ouvimos o Evangelho. Ou recebemos vida, ou cheiro de morte. Terceira lição desse texto, versículo 17, diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você concorda que para nós, os salvos, o Evangelho também provoca uma dualidade? Sim ou não? Entende o que eu estou falando? Pode ser duplo para nós também, assim como aquele que recebe o Evangelho, o aceita ou não aceita. O cheiro tem muita importância para Deus, e na Bíblia há muitas referências a cheiro. Por exemplo, o cheiro do pecado, cheiro do inferno, cheiro suave das nossas orações, cheiro de enxofre. O cheiro de nossas atitudes podem agradar ou desagradar a Deus. Em Isaías 1,13, diz assim, se você quiser colocar, Maurício: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O Evangelho, quando nós não vivemos, não somos cheirosos, não temos o perfume de Cristo, Deus rejeita a nossa oração. Essa vida de hipocrisia que às vezes nós podemos viver, estamos levantando as mãos a Deus, mas o nosso coração está cheio de iniquidade. Está cheio de compromisso com o pecado. Isso não agrada a Deus. Agora preste bem atenção a isso, querido. Em relação ao pecado, nossas narinas são aguçadas pelo cheiro do fruto proibido. Valnice Milhomes disse isso.
O cheiro do fruto proibido aguça as nossas narinas. Por causa da nossa natureza caída, esse cheiro do fruto proibido, do pecado, ele aguça o nosso olfato. E ele manda informações para o cérebro que nos leva a tomar uma decisão, a agir. O perigo de você sentir o cheiro do pecado. Mas tem coisa boa aí, tá? Em Gênesis 8, 21. Quando Noé levantou um altar depois do dilúvio, o texto nos revela o seguinte: e o Senhor aspirou o suave cheiro. Por que Deus aspirou o suave cheiro de quando Noé levantou um altar a ele? Porque Noé foi obediente, Noé foi puro, Noé foi persistente, Noé fez a vontade de Deus independente do que aconteceu, e ao terminar o dilúvio, ele levanta um altar a Deus. E aí aquilo chega até as narinas de Deus como aroma suave. Em Efésios 5:2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos decidir qual é o perfume que nós vamos usar. É o bom perfume de Cristo ou é o cheiro de enxofre? Nós vamos assumir que nós somos o bom perfume de Cristo ou nós vamos exalar mau cheiro por onde nós passamos? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um crente fazendo coisas que desagradam a Deus, cheira mal. Nós precisamos viver em harmonia com Deus, não viver essa dualidade. Temos aqui a dualidade da nossa vida com Deus. No caso dos salvos, as nossas orações são rejeitadas por causa do nosso proceder indiferente, fútil e irreverente. Ou seremos perfume de aroma agradável ao nosso Deus, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, da nossa obediência à santa vontade de Deus. Que todo o nosso ser experimente o bom perfume de Cristo, quando nós nos submetermos, ou estamos nos submetendo, todos os sentidos a Deus, em especial o olfato. O que precisamos é ter o cheiro da santidade de Deus. Eu quero terminar em Jó 14, 7-9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará. Vai, pastor Ricardo. Como terra seca. Isso. Darão os frutos e viverão. Olha que voz linda que eu tenho. Minha filha um dia falou: pai, por favor, pai. Muito bem. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Porque você viu que existe uma dualidade. Quando você vive o Evangelho, quando você é salvo, você vive essa dualidade. Ou você se compromete com Deus, você vive uma vida santa, uma vida em santidade, comprometida com Deus, e você é o bom perfume de Cristo por onde você passar, ou você vai ser a vergonha do Evangelho. Nós precisamos tomar posição em relação a Deus. De que lado nós estamos?
como nós vamos ser vistos, como nós vamos ser sentidos, qual é o cheiro que nós temos diante das pessoas. Feche os seus olhos, se quiser abaixar a sua cabeça. Eu quero orar com você, mesmo sentado. Pode ficar sentado. Eu gostaria de estimular você a pensar a respeito da sua vida, sobre qual é o cheiro que você está exalando. Eu confesso a vocês que eu tive que pensar muito ao preparar esse estudo. Qual é o cheiro que eu estou transmitindo? O que exala de mim? O que as pessoas cheiram ou sentem, que cheiro elas sentem quando estão perto de mim, quando eu me aproximo? Às vezes, queridos, o Evangelho, ele não é recebido, ele não é aceito porque nós não somos o bom perfume de Cristo. Porque muitas vezes nós não exalamos essa fragrância do conhecimento de Deus de uma forma que toque as pessoas, que faça com que as pessoas realmente queiram aquele cheiro, aquele aroma, aquele conhecimento. Você faz esse exame de consciência, você pensa sobre isso, e se você quiser nessa noite, assuma um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ser o bom perfume. Aonde eu chegar, com quem eu conversar, eu vou ser um perfume gostoso, as pessoas vão querer sentir o cheiro que eu tenho. Que você e eu possamos fazer esse compromisso diante de Deus nessa noite. Eu quero orar por você e orar por mim também. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Ela é tão vívida, tão clara. E a Tua palavra nos mostra que nós podemos ser para as pessoas aroma agradável. Podemos ser, Senhor Deus, aroma de vida gerando vida. Mas podemos também ser cheiro de morte que gera morte. Deus, não permita. Não permita que os nossos atos, nossas atitudes, o nosso proceder, nossa maneira de ser, possa gerar morte na vida das pessoas. Que as pessoas rejeitem o Evangelho pelo nosso mau testemunho. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando em nosso coração, em nossa mente, gerando em nós esse desejo ardente de sermos o bom perfume de Cristo. De realmente exalarmos esse aroma suave por onde quer que passemos, onde quer que estejamos. Realmente nós sejamos, Senhor Deus, aquela pessoa especial em que as pessoas querem estar perto de nós, em que as pessoas querem ouvir o que nós temos a dizer a elas, querem saber do nosso testemunho. Que possa ser isso em nossas vidas, todas as vezes que nós falarmos do Teu amor às pessoas. Obrigado mais uma vez por esse tempo especial que estamos vivendo como igreja. Obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos experimentando do agir do Senhor. Obrigado porque eu creio que esse tempo de oração que estamos vivendo como igreja, com certeza está tocando o Teu coração, Senhor. Com certeza, Senhor, Deus está trazendo uma transformação na vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é que instruiu, o Senhor que inspirou, para que como igreja nós iniciássemos esse tempo de oração. Obrigado pelo momento tão especial que o Senhor está nos dando como igreja. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Eu peço ao Senhor encarecidamente, nos faz bom perfume de Cristo, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e já Te agradeço. Amém, Senhor.